temos aqui o Fábio de Souza, e começamos então agora com o Miro Teixeira, com a palavra, Miro, para que tu possa falar esses desdobramentos que estão acontecendo em Brasília a partir das manifestações não, né? Atos antidemocráticos terroristas. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar conosco. Bom, muito obrigado pelo convite, saúde a todo mundo. Chegar na democracia não foi fácil, não foi nada fácil. Em 1964, houve um golpe, a maioria de vocês não era nem nascido, eu era um jovem repórter, e nesse golpe, muita gente foi torturada, muita gente foi presa. Quando você escuta falar do golpe de 64, imagina assim que, bom, de repente os militares tomaram o poder ali dos civis. Não, houve uma união de algumas forças políticas com alguns militares e eles deram o golpe. Havia, na época, 3 governadores de estado, pelo menos, do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, Minas Gerais, o Magalhães Pinto, e de São Paulo, Adhemar de Barros. Por isso, o Rio, São Paulo e Minas ficaram chamados de Triângulo das Bermudas, porque esse foi o apoio que determinou a vitória do golpe de 64. Esse apoio político dos governadores. Estou falando isso para estabelecer uma diferença. Hoje, o Lula teve uma reunião com 27 governadores, 26 unidades federadas, mais 20 federadas. Não há um triângulo das bermudas, não há apoio de governadores, não há apoio político expresso. Então, o que essas pessoas fizeram ontem não pode ser uma coisa engendrada para culminar com uma mudança de poder, uma retirada do Lula do poder, ou implantação de uma ditadura. Mas ali no meio havia, claro, pessoas imaginando que poderia dali decorrer um efeito dominó e outras ações, como bloqueio de estradas, de refinarias, etc., que foi até começado a tentar, a partir de 10 da noite, ontem, acontecesse e lançassem o país uma situação tão dramática que necessariamente haveria uma intervenção militar. Bom, a reunião do Lula deve ainda estar acontecendo, poderá ser extraído o seguinte: há uma desconfiança de que alguns militares estavam por trás daquela manifestação de ontem. E eu digo, eu não generalizaria, sem querer fazer trocadilho. Eu acho que não são as Forças Armadas, não é? Que estão nisso aí. Pode haver um militar ou outro, pode, até vídeo de um coronel, se é que ele é mesmo coronel, tentando impedir a prisão de pessoas feitas pela Polícia Legislativa ou pela Polícia Militar do Distrito Federal dentro do Congresso Nacional. Ou é dentro do Congresso, ou é dentro do Palácio do Planalto. São muitos vídeos circulando por aí. Mas o que houve ontem, eu acho que pode ser chamado, sim, deve ser chamado de atos terroristas. Nós não devemos brincar com isso, para não provocar, não estimular novas iniciativas. E o que houve hoje demonstra que entre aqueles podem existir os de boa fé. Então, a esses também eu vou me dirigir. Parem com isso, ajudem a unir a nação brasileira. Deixe aqueles de boa fé continuarem trabalhando. Eles vão ser processados. Seguramente, contra eles haverá provas, eles serão condenados. Enquanto que esses mentores deles, que ficam na clandestinidade, ficam nas sombras, eles estão vivendo longe do Brasil até. Eu penso que o Lula hoje ganhou o 3º turno. Essa é a verdade. Acho que isso hoje se encerrou. E a presença de todos os governadores se dá pelo apreço à democracia, sim. Porém, também pelo risco que eles passariam a correr se isso não tivesse uma unidade nacional das chefes de executivo contra as atitudes dessa natureza. Você imagina, de repente,
começaria a acontecer quebra-quebra no Estado para retirar o governador, ou em outro Estado, ou em outro. E nós mergulharíamos no caos jamais vivido. Então, eu penso que essa unanimidade dos governadores presentes teve esse duplo viés. Primeiro, a solidariedade e a democracia, o apreço à democracia, o compromisso de honrar a Constituição que juraram, mas também a vacina contra o que pode acontecer com ele. Por adiante. Então, diferentemente de 64, quando 3 governadores apoiaram o golpe, hoje você tem 27 chefes de executivo, 27 unidades, 6 estados e mais federal, contrários a que isso aconteça. Porém, a minha pregação é que será unidade. Imagina o seguinte, vou concluir. Imagina o seguinte, se isso, de repente, se agravar a ponto de as pessoas começarem a se agredir nas ruas, ou nos bares, como isso se torna muito possível num ambiente de violência que vier a ser instalado. Eu não sou um defensor da violência. Eu aí recorro muito ao Juscelino Kubitschek, que foi vítima de 2 revoltas, essas que foram revoltas, a Jacareacanga e a Aragaça, foram promovidas por oficiais da aeronáutica, decolaram os aviões, bombas a bordo, tudo mais. Depois ele até anistiou, e eu não estou defendendo a anistia, porque esse camarada de ontem, acho que ele tem que ser processado, e se houver provas, deve ser preso. Pipeno. Mas aquele espírito de Juscelino conseguiu unir a nação e trabalhar o desenvolvimento do Brasil, trabalhar o emprego. Não vamos deixar essa falta retirar o Lula da linha que o elegeu, que é a... Bom, boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos, e que coisa boa poder falar, saudando com este gênero neutro também, que foi assimilado agora pelo governo que assumiu. Então, isso também são juntamente com outros elementos tão simbólicos que nós vivemos nesses últimos... A emblemática, histórica posse do presidente Lula, é uma forma de dizer que todos estão incluídos. Eu acho que, ao longo desses últimos dias, nós tivemos a oportunidade de perceber que, sim, os pretos, as pretas, as mulheres, os homens, as pessoas com deficiência, pretos, pretas, indígenas, todos, LGBTQI, AP+, todos existem, e também, como disse a ministra Poçada, já a ministra do Planejamento, Simone Tebet, todos devem caber no orçamento. Ou seja, isso dá um tom de inclusão, que é a inclusão que nós queremos, que seja tanto de reconhecimento quanto de redistribuição. Eu me sinto muito, muito feliz e muito orgulhosa de fazer parte dessa mesa, em que tem Nélio, Fábio, Pedro Tchê, e também o ex-deputado Mírio Teixeira, e que tanto fez parte da minha juventude, deputado. Sou de uma família do Rio Grande do Sul, brisolista, e, obviamente, seu nome circulou muito também entre nós, e de uma família de ex-presos políticos. Eu nunca senti no corpo as dores da ditadura ou a repressão mais direta, mas, por um outro lado, sei o que é ser também filha de sindicalista e neta de ex-preso político sindicalista. E, portanto, a democracia é muito cara para todos e todas nós que vivemos isso, mas não só, para todos e todas que vieram
depois de 88, já nos ares deste legado da Constituição de 1988. O que me parece é que esses atos, que na realidade são o ponto máximo de toda uma efervescência golpista, fascista, que ao longo dos últimos anos, desde o golpe de 2016, vem sendo alimentada no Brasil, chegou ao seu limite máximo, ao seu esgarçamento, na medida em que a sociedade brasileira, inclusive muitos e muitas daqueles e daquelas que votaram em Jair Bolsonaro, repudiam a violência e a forma de agressão às instituições democráticas e ao patrimônio que pertence a todos nós. Mas eu também acho que, na mesma medida em que o sentimento de que a democracia tenha saído fortalecida, é a quantidade de força que precisamos colocar também para que estejamos sempre atentos e fortes. Porque, na realidade, a semente que foi plantada, ela gerou, infelizmente, uma árvore que deu frutos. Né? Alguns frutos com os quais nós ainda precisaremos lidar. Por mais que o novo governo, tenha tido a disposição absolutamente precisa de revogar os decretos que envolvem a distribuição de armas, nós não podemos esquecer que nós vivemos hoje no contexto de uma população armada. Na verdade, quando nós falamos de uma população armada, nós precisamos colocar alguma vírgula aí, porque, na realidade, nós estamos falando de pessoas que têm poder aquisitivo para aquisição de muitos armamentos, e que faz com que uma parcela da sociedade, que é essa parcela que, se não está nas frentes dos quartéis, é a que sustenta quem está na frente dos quartéis, algumas pessoas até utilizadas como massa de manobra, pessoas desempregadas, pessoas recolhidas nas cidades para que fizessem esses atos tão terríveis que nós vimos, mas pessoas que têm os piores sentimentos em relação à democracia. Então, nós vamos precisar lidar com isso. Nós temos, assim como exemplos drásticos na América Latina, de ditaduras terríveis, como a que nós vivemos aqui, a partir de 1964, no Brasil, nós também tivemos e temos, na realidade, exemplos de países que nunca deixaram de ser, na fachada, democráticos, mas, na realidade, mantiveram a estrutura autoritária a partir da organização de grupos paramilitares, como é o caso da Colômbia. E isso se deu lá, há tantos e tantos anos atrás, com a distribuição de armas para o combate aos que eram chamados de inimigos. Bolsonaro fez isso. E nós vamos precisar ter bastante paciência na forma em que faremos essa transição. Mas a paciência não significa também a ausência de medidas que sejam medidas duras. Porque assim como, e volto eu para os exemplos históricos da América Latina, de superação de ditaduras terríveis, com as torturas, as mortes, as perseguições, nós não passamos, como em outros países da América Latina, por uma justiça de transição que fizesse com que os culpados, com que os responsáveis pelas mortes, pelos desaparecimentos, fossem responsabilizados, fossem levados para os bancos dos réus. Eu acho que o que a história está nos oferecendo nesse momento é um reencontro conosco mesmo. É tentar escrever uma nova página que dê um marco zero para o processo democrático que o Brasil precisa estabelecer a partir daqui. E precisa estabelecer não com revanchismo, obviamente, mas com a necessidade de que justiça se faça. E justiça se faz com a responsabilização por daqueles que trouxeram a morte aos milhares para o seio das nossas famílias, daqueles e daquelas que distribuíram o ódio para o seio da nossa sociedade, para todos aqueles e aquelas que corroboraram com essa política de armas que faz com que nós estejamos hoje tão temerosos e tão temerosas. Eu diria que essas seriam as minhas primeiras considerações. Acho que nós devemos realmente saudar uma democracia que saiu fortalecida. Eu também estava ali, ainda antes de entrar aqui, ouvindo
partes da reunião com os 27 governadores e governadoras de estados e também a governadora em exercício do Distrito Federal, e sentia que a partir dali realmente um outro momento se estabelece. Que a política se faça com as adversidades que a política por si traz, mas que ela não seja aniquilada pelo desejo de estabelecimento de projetos totalitários como esse, que nós retiramos do poder pelas urnas, mas que precisamos retirar do poder pelo debate na sociedade, pela disputa, pelo enfrentamento à guerra cultural que é necessária. Seria isso, minha querida Carmela, obrigada, e aguardo aqui as suas ordens. Obrigada, Soraya. Professora Soraya, muito obrigada. Eu quero agradecer a presença. Eu peço para manter, a gente vai fazer uma segunda rodada rapidamente para que a gente possa, então, deixar uma mensagem final no eixo temático de que cada um pôde apresentar aqui. Então, eu gostaria de chamar agora o Pedro Tchê, que se diz, que representa o movimento dos policiais antifascistas do Rio Grande do Norte. Depois me corrige, por favor, seja bem-vindo. Só pedir para a Soraya daí fechar o microfone e o Pedro abrir o microfone para poder assumir a tela principal. Boa noite a todos e a todas, né? Fico muito agradecido também pelo convite. É Pedro Tchê mesmo, com CHE, do Guevara, do Ernesto Guevara. É um apelido carinhoso que eu recebi por parte dos meus colegas de corporação, né? Muitas pessoas podem até achar isso uma grande surpresa, mas foram meus colegas policiais que, no curso de formação, me deram esse apelido, e acabou que esse apelido tomou conta, e hoje, tirando os meus pais, minha família, ninguém mais me chama pelo meu nome, fora, claro, também a minha esposa. Mas, bem, fico aqui agradecimento pelo convite, né, pela participação numa mesa tão interessante, né, com falas, né, tão importantes. Vou tentar aqui contribuir de forma humilde frente a essa discussão, né? Acho que a gente, embora tenhamos algumas comemorações parciais, eu acho que depois do sufoco, né, quando a gente tem aquelas histórias que dá medo, calafrio, depois a gente tira algo de bom daquilo, né, e de repente às vezes vira uma boa anedota, ou então realmente tem algum aprendizado, né? Nesse caso, claro, a gente tem fatos políticos que trazem um fortalecimento ao governo atual, ao governo Lula, mas eu quero fazer um agravo, né? As polícias, né, elas mostraram, né, uma pequena participação no sentido do que elas podem fazer com relação à sabotagem e até também a desvalorização e até degradação da democracia, do Estado Democrático de Direito no país, né? Simplesmente foram omissivas, né? E vejam a repercussão e o impacto que teve. A gente já sabia que seria dessa forma há muito tempo. Os policiais antifascistas, inclusive, já cantavam essa bola, que os lunáticos assumiriam o protagonismo num cenário em que policiais iriam se omitir, né? E talvez depois, essa era a ideia deles, muito clara, talvez depois aí você tenha uma adesão de parte das Forças Armadas e também de uma parte dos policiais, e aí, bem, a gente virá uma Bolívia, né? Esse era o projeto. Acabou que, por vários fatores, deu errado. Não vou ser eu aqui que vou analisar essa parte, eu vou analisar outra. Eu vou analisar o perigo. É porque o microfone está aberto. Vai voltando. Vou analisar aqui o perigo que há, né? E que se mantém. Tem uma granada que está pronta para ser retirada do pino, que está dentro das instituições policiais. O governo atual, o governo Lula, né, do qual, inclusive, eu ajudei, colaboro ainda, né, estou na transição, né, já no finalzinho, pude colaborar, ele já deu alguns indicativos que a gente tem que, talvez, repensar, não no curto prazo, mas no médio prazo. Não basta, digamos, tentar frear o bolsonarismo que vai para as redes sociais, que está dentro das instituições policiais. Aqueles policiais youtubers que fazem vídeos e esse tipo de coisa. Não, maravilha, tem que acabar isso aí. Os caras fazem uso da profissão deles, né, de uma outorga estatal para fazer fama, né? Não é pelas ideias, mas às vezes tendo uma imagem exclusiva, usando e abusando da imagem de uma vítima ou de um preso, etc. Isso realmente tem que acabar.
Mas o bolsonarismo, ou o que há de radical dentro das instituições policiais, ela não termina com isso. A gente tem que implementar reformas estruturais. O governo Lula 1 e 2, né, ele foi magistral com o lançamento do PRONASSE. O PRONASSE, que tanto visava ações diretas com relação à população mais vulnerável, para redução de homicídios, etc., mas também visava a educação do policial. Maravilhoso, não é? Sim, ótimo. E produziu resultados, produziu naquele momento. Mas é engraçado que quando a gente não adere a mudanças que também tenham valores estruturais nas instituições, não é? Acaba que essas mudanças circunstanciais, que eu vou chamar assim, né, elas não têm sustentabilidade. A gente gastou anos e anos com programa, com a educação para os policiais, bastou um Bolsonaro da vida falar uma frase, bandido bom é bandido morto, e tudo foi desfeito, ou quase tudo foi desfeito. Importante que a gente tenha isso em mente, que simplesmente a existência de um governo Lula, um governo à esquerda, ele talvez até sirva como contenção, mas não como mudança de realidade. E a gente vai ter que a gente vai ter que operar para mudanças estruturais dentro da segurança pública. Não dá para ficar mais do mesmo jeito. O Miro acompanhou muito bem a questão da Constituinte. A gente tem uma réplica do modelo que já vinha de 69. Quando eu falo 69, foi a última mudança das instituições de segurança pública, né, antes da Constituinte de 85. A gente quase que importou o copia-cola, algo que já estava vigente dentro da ditadura militar e que trouxe uma série de problemas. E a gente não se debruçou. Hoje a gente paga o preço, vários preços. A gente olha aí, essa tentativa de assalto à democracia foi um desses preços. Outro preço, né, que a gente tem é a nossa população sendo esmagada pela morte. O Brasil é o país que mais mata a sua própria população. 50 mil pessoas por ano. Isso é um número absurdo. 71% delas por arma de fogo, aí entra um pouco o que a Soraya falou para a gente, né, desse temor, né, que deve piorar, né, porque essas medidas elas acabam tendo um resultado de curto, médio prazo, a gente ainda não viu de curto, mas vai assistir isso inevitavelmente, porque arma é violência, não é defesa. Então, bem, esse ponto é um ponto que, como militante, eu vou sempre reforçá-lo, por mais que tenha algum otimismo com relação à situação presente. A gente tem que mudar essas instituições porque tem uma granada armada. Se não vai ser disparada agora, não vai ser disparada no próximo ano, pode ser disparada contra a democracia daqui a 2, 5, 10 anos, mas vai estar lá a granada. A gente tem que desarmar essa granada. Então fica essa mensagem. Reformas estruturantes, se não já, mas no plano. A gente não pode abandonar isso. Simplesmente achar que conversas com lideranças institucionais, não é? Com coronéis, com delegados, com chefias de polícia, isso não soluciona, isso é apenas um pequeno paliativo e que tem um preço enganoso. Esses acordos, né, essas situações, ela cobram preço no futuro, e a gente pode ver, inclusive, a falta de governança que a maioria dos estados tem com relação às suas polícias. É um dado. Nós vamos voltar. Nós vamos voltar, Pedro, para poder passar a palavra, senão não vamos conseguir. E quero pedir desculpa do meu... a casa aqui em casa, eu estou no escritório de casa, até para o pessoal que está na internet entender, tem 3 pisos. Daí a gente... Se eu não gritar, ninguém vai escutar para parar de acudir lá as minhas crianças lá do outro lado. Então, quem é mãe deve entender isso. A Maria Helena está tentando entrar, mas Maria Helena, assiste no YouTube, porque não dá para entrar aqui no Google Meet, porque a gente não sabe quem é. Então, tem muita gente querendo entrar ali e a gente não tem controle. Eu vou passar a palavra para o Fábio de Souza Coutinho, que é meu colega, imortal da Academia Brasileira de Direito, advogado. Pedro, continua com a gente tem ainda 34 minutos, e eu, antes de passar a palavra, Fábio, eu estava vendo uma crítica, né, sobre, enfim, um artigo sobre o que o Diego Nunes fez lá de Santa Catarina, do Instituto de Memória e Direitos Humanos, e daí ele falava dos crimes de dano ao patrimônio público, do dano ao patrimônio cultural, que pode haver a questão da organização criminosa, né, incluindo até aqueles financiadores, os apoiadores, e os crimes até cometidos pela ação e a omissão
né? E aqueles que são também específicos da prevaricação. Então, a gente vê esse quadro, e eu quero passar a tua palavra para ti, porque eu sei que tu está em Brasília, e te dou a boa noite também agora, nesse momento. Obrigada por estar aqui conosco, Fábio. Boa noite, Carmela, boa noite a todos. Muito obrigado pela renovação do convite. Eu tinha um tema específico para enfrentar hoje, nesses 3 minutos, mas eu não posso perder a oportunidade de, tendo diante de nós um constituinte de 86, que foi o grande deputado Miro Teixeira, de enfrentar um tema que ficou pendente ontem, que é uma parte do discurso bolsonarista de militarização da política brasileira, que é o enfrentamento da questão de haver poder moderador na Constituição brasileira. Então, essa oportunidade de ter um constituinte aqui no nosso grupo hoje, eu acho que é imperdível. Eu acho que essa interpretação, que foi usada pelos militares brasileiros durante algum tempo, nessa triste quadra bolsonarista que nós acabamos de superar, espero, né? Nem tanto pelo que se viu ontem, mas, enfim, essa interpretação ela é absolutamente incompatível com o que está na Constituição. Não existe poder moderador na Constituição brasileira desde 1824. A Constituição Imperial de 1824 foi a única Constituição brasileira que previu a figura do poder moderador. Depois disso, não existe mais isso. O poder moderador era exercido pelo imperador. Nós não temos mais imperador desde 15 de novembro de 89. Né? Quer dizer, quando a gente golpeou o Império, que foi o primeiro golpe militar de nossa história, e em 91, quando tivemos a nossa primeira Constituição, 91, do século XIX, não tem poder moderador no Brasil. Então, ontem houve essa discussão, mas ela não ficou conclusa, ela ficou inconclusa. Mas hoje eu não poderia deixar de, até em homenagem a um constituinte do porte, da estatura de Miro Teixeira, lembrar isso. Isso é um erro grosseiro, isso é uma interpretação até maldosa, né, de supostos constitucionalistas, né, pessoas que estavam a serviço dessa tentativa de criar a figura do poder moderador no Brasil, quando ele absolutamente não existe, só existiu uma vez em tempos imperiais. Então, isso eu acho que devia ficar bem claro, Carmela, até para complementar a conversa de ontem, né, porque isso não ficou totalmente, como eu disse, ficou inconcluso. O outro aspecto que eu queria enfrentar, também se possível, dentro dos meus 3 minutos, que você nos destinou, é a questão do perdão. Eu acho que nós devemos afastar isso. Miro Teixeira lembrou a generosidade, a magnanimidade do presidente Kubitschek com aqueles golpistas oficiais da aeronáutica que na segunda metade dos anos 50 tentaram dar aqueles golpes a Aragaças, né, Miro? Como Jacareacanga e Aragaças, não é isso? Aragaças e Jacareacanga. Então, o presidente Kubitschek perdoou. Exatamente isso. Eu acho que hoje nós não estamos diante dessa situação mais. Eu acho que o exercício da democracia prevê o due process, sem dúvida nenhuma, mas que as punições venham exemplares. O que nós assistimos ontem durante horas a fio na tela da televisão é absolutamente imperdoável, no meu modo de ver. Então, evidentemente que com due process, com a legítima defesa, tudo que puder ser concedido dentro do processo democrático, deve sê-lo, mas não perdoar. Hoje, mais de uma vez, eu recebi mensagens dizendo, pois o presidente Lula é um homem muito generoso, muito bom, ele vai acabar perdoando esse pessoal todo. Eu acho que a democracia seria exercida plenamente se nós formos até o fim nos processos contra cada um desses sujeitos que fizeram provocaram aquela situação absolutamente insustentável contra a democracia brasileira ontem. Nos Estados Unidos, quando exatamente há 2 anos, aconteceu coisa parecida, e que eles ontem emularam aqui, né? Eu acho que aquilo é uma emulação do que aconteceu lá no 6 de janeiro de 2021, né? Tudo é copiado de lá, né? Enfim, o Bozo copia o Trump e por aí vai. Né? E esse pessoal todo copiando aquela invasão do Capitólio de 6 de janeiro de 2021. Não, lá 900 foram processados, 500 já foram condenados, isso dentro do processo democrático. Eu acho que o processo democrático será exaltado se houver persecução penal de todas essas pessoas, todas, sem exceção. Então, eu acho que isso é, sim, um exercício democrático. O exercício democrático não viria
ser democrata, como hoje eu recebi várias mensagens, o presidente Lula é uma pessoa muito boa, muito generosa, vai acabar perdoando esse pessoal. Não. A democracia será exercitada plenamente se não houver anistia, se não houver perdão. Isso eu acho que é o exercício democrático pleno. Então, por isso é que eu queria deixar isso claro, porque o exemplo dos Estados Unidos deve servir também para o lado do Ministério Público, para o lado da Justiça, entendeu? Eu repito, nos Estados Unidos, ninguém foi perdoado. E olha que nós vimos também o que aconteceu há 2 anos lá. Não é nem mais ou menos parecido, né? Eu diria que é 1/3 parecido, porque lá foi só o Capitólio, foi só o Congresso, né? Aqui foi Congresso, Poder Executivo e Poder Judiciário. Os 3 poderes foram atingidos por estarem na Praça dos 3 Poderes e foi tudo atacado da forma que nós vimos. Então, eu acho que, mais uma vez, eu acho que democracia se exercita aplicando a lei na sua plenitude. E eu acho que esse é que é o ponto mais importante hoje, na minha maneira de ver as coisas. Eu acho que não há condição de se cogitar de anistia para quem quer que seja. Nem para, como disse o presidente Lula ontem, eu até gostei da declaração dele feita lá em Araraquara, o genocida, se referindo ao ex-presidente, ao antecessor dele, como genocida. É isso mesmo. Genocida tem que ser submetido às barras da lei. Então, esse também, não tem por que anistiar esse cidadão. Entendeu? Assim como não tem que anistiar aquelas centenas, talvez milhares de ontem, que fizeram aquele espetáculo deprimente ontem, e também quem os financiou, né? Quem os financiou, porque esses são os equivalentes aos mandantes do crime. Né? Então, eu, mais uma vez, Carmela, muito obrigado, viu, pelo convite, eu fiquei, mais uma vez, muito honrado. Não, é uma satisfação, Fábio, e a gente está... Agora, acabei de ver aqui que faz pouco tempo que o presidente Lula postou nas redes sociais que ele recebeu a ligação do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Agradeço a preocupação e solidariedade do presidente e a disposição para um diálogo permanente entre os nossos países para o fortalecimento da democracia. Então, nos outros noticiários a gente via que os comentários de como o Bolsonaro escolheu mal um lugar para um país que tem um rigor de legislação para querer fazer um tratamento médico, né, utilizar esse argumento para enfim, né, prorrogar aquilo que ele deveria estar enfrentando aqui com as regras do jogo, as regras democráticas. Eu agradeço, Fábio, por estar aqui. Eu quero, então, pedir para passar a palavra para o Nélio Giorgini, que é advogado, está no Rio de Janeiro. Ele integra o Instituto dos Advogados Brasileiros, a Comissão de Defesa da Democracia. Também, seja muito bem-vindo. Pode abrir o teu microfone, Nélio, e daí fecha o do Fábio, que a gente muda a tela aqui. Seja bem-vindo, Nélio. Boa noite. Primeiramente, eu quero dizer que eu estou dignamente vestido com uma camisa branca da seleção brasileira, porque a apropriação dos símbolos nacionais foi algo que muito me incomodou. E é algo que as práticas fascistas, quando você estuda historicamente as representações, é a primeira coisa que essas pessoas se apropriam. E eu me lembro que, quando eu fiz o meu mestrado, eu estudei argumentação. E você vê que essas pessoas elas se apropriam de qualquer discurso que possa englobar vulnerabilidades e favorecer vulnerabilidades. Sempre se tem o lado B com essas pessoas. Você tem um discurso para incluir LGBTs, eu sou gay, e sim, preciso estar incluído porque vim de uma escola que é um espaço extremamente violento para qualquer minoria, vim de bairros que eram extremamente violentos a pessoas LGBTs, e que a política, sim, tem que dar voz para essas pessoas, para os negros, para as mulheres, porque os espaços eles sempre foram, digamos assim, rudes com as minorias. E percebam que esse discurso ele é utilizado o tempo todo para dizer que também existe o contra, a maioria. Não sei se todos perceberam que eles quiseram utilizar o discurso dos eventos de 2013. Inclusive, um senador que eles elegeram aí, que era juiz de direito, dizendo que eram manifestações pacíficas tais quais aquelas que já existiram no Brasil.
Mas, em relação a isso, eu acho que essa imagem que nós estamos vendo agora me remete muito, Miro, a uma Constituição que eu tive contato pela primeira vez quando eu comecei Direito na UFRJ, na UERJ, que foi meu primeiro contato, em 94. Depois eu parei Direito, segui para Educação Letras e voltei em 2016 para o Direito. E naquela época, a Constituição, me lembro que eu tive um professor de Constitucional que dizia assim, nossa, mas isso ainda é muita poesia, vai demorar muito tempo para que a gente veja isso, né, acontecendo. E o que a gente viu nesses 4 anos malditos que nós passamos? Essa Constituição ela foi testada até o último momento. Veja bem o que nós estamos passando hoje, o primeiro grau, que é a intervenção para depois de um estado de sítio, um estado de defesa, causado por pessoas que são brasileiros como a gente, que invadiram o espaço público, destruíram as coisas e que alguém poderia ter dito assim, olha, isso que você está destruindo, você também está pagando. Mas essas pessoas, elas acreditam piamente que elas são capazes de criar histórias, elas são capazes de se apropriar dos discursos, elas são capazes de impor as suas vontades para as pessoas. Mas o outro lado é que olha o que eles nos entregaram. O artigo 3º da Constituição, independentes e harmônicos entre si, 27 governadores, ministros do Supremo Tribunal Federal, presidente da República, executivo legislativo, atravessando juntos a esplanada dos ministérios. Eles deram uma expressão de união mundial para o Brasil. Isso se chama uma burrice que nos trouxe a inteligência que estamos defendendo e queremos esse governo. Isso mostra a total incompetência e o amadorismo de pessoas que desrespeitam a ciência, a pesquisa, o estudo. Tudo isso, até mesmo quando se quer agredir, é necessário que se aprenda com a história. Dia desses, num grupo de zap de uma determinada instituição que eu estudei, que tem um cunho mais voltado para o militarismo, um senhor general disse que ele só acredita em ciência por observação. Eu disse para esse senhor assim, então eu lamento muito pelo senhor, porque haja dinheiro público para gastar se a gente não respeita a história, o que foi escrito. E o pior, ou melhor para mim, uma exigência básica, que são as referências bibliográficas, que são tão necessárias para a gente colocar os autores para conversar no nosso trabalho acadêmico. Então, a minha palavra final é que, como gay, hoje, uma pessoa que é apaixonada pelo direito e que, Miro, esperava muito que a sua Constituição, de todos aqueles, um dia pudesse ter a eficácia plena de tudo, porque a gente aprende essas eficácias contidas, limitadas, etc. Essa gente conseguiu colocar toda a eficácia dessa Constituição numa plenitude que, numa decisão, se afastou um governador. Se isso vai ser questionado ou se não vai, o ponto é que a nossa Constituição, belíssima, que tentaram arrancar a original, pegar uma cópia, ela se fez e esses poderes que a gente está vendo agora vão ressurgir das cinzas. E eu costumo dizer que, um dia desse me perguntaram assim, mas você faz o L, porque agora eles estão falando assim, né? Faz o L, contém alguma coisa, uma indicação de um ministro, etc. Vocês já perceberam a capacitação desses ministros? Se você botar assim, aquela ministra que estava lá no Ministério das Mulheres com o Flávio Dino, comparem discurso. É música para os ouvidos. Foram 4 anos de griteiro, baixaria, falas mal engendradas, um horror. Olha a expressão que você tem. O Flávio Dino eu conhecia assim da política, de esbarrar, etc., mas eu nunca o ministro Flávio Dino tinha parado para prestar atenção. Gente, é uma pessoa técnica. É um valor que a gente tem. A gente precisa dessas pessoas, porque senão a gente não tem a nossa expressão no mundo. E essas pessoas, elas confundem, essas pessoas do governo anterior, confundem a cloaca com a garganta, com as cordas vocais. Não dá para ter pessoas como essa representando o nosso país. Nélio, obrigada, viu?
Já voltamos. Daí para tu dar finalmente, um minutinho depois. Só vou passar para a Aloysio Pedersen, artista plástico. Aloysio, por favor, eu preciso que tu abra a câmera para a gente cumprir o rigor do horário e agradecer por vocês estarem aqui conosco nessa noite e também agradecer a todo mundo que está comentando, compartilhando o conteúdo aqui, que a gente está vendo vocês, as mensagens que vocês estão mandando e também as tentativas de invasão que nós tivemos algumas aqui na nossa sala virtual e que faz parte da tentativa, mas não vão entrar, tá? Não conseguiram entrar, não vão entrar. Então, a gente tentaram entrar na live, mas não vão conseguir. Aloysio, tu consegue abrir a câmera, por favor? Senão, a gente devolve a palavra pro Miro para fazer a sua mensagem final. De 1 minuto, tem que ser mais ou menos 1 minuto, mais ou menos. O Aloysio não está conseguindo acessar. Aloysio, teria que ser agora, Aloysio. Não tá, né, Aloysio? Então, assim, eu vou passar a palavra, Miro. Eu vou pedir para o Nélio fechar o microfone, o Miro abre, e daí nós retomamos a sequência, dando, então, as considerações conclusivas, agradecendo mais uma vez por estar aqui conosco nesses momentos históricos de luta que a gente está passando aqui. Obrigada, Miro. Olha só, realmente, só a Constituição de 1824 é que falava em poder moderador, que era do imperador. Proclamada a República, isso desapareceu. Nunca mais falou em poder moderador. Agora, o Brasil não tem tradição democrática. Quem falar em tradição democrática no Brasil está enlouquecido, porque foram golpes sucessivos ou tentativas de golpe. Muitas vezes até tentativas para recuperar a democracia. Você teve o período dos votos em lista, você teve já na República o voto com recibo, que era para o eleitor depois mostrar para o coronel, que chamava, como é que ele votou. Isso era lei. Então a história brasileira é mal contada, a história democrática. Em 1930, veio a Revolução, Getúlio perde a eleição do Júlio Prestes, né? E vem aquela revolução que acaba ali com o acordo Café com Leite, Rio São Paulo, e em nome de quê? Do voto puro, do voto limpo, essa coisa toda. E de 30 a 45 não teve eleição presidencial nenhuma. Essa é a história brasileira. A Constituição de 46 foi uma bela Constituição, um grande momento da democracia brasileira e duradoura. Veio até a Constituição de 1967, e já foi outorgada praticamente pela ditadura de 64, não é? Em 64, feita a ditadura, vieram os atos institucionais, mas eles mantiveram a Constituição de 46, superando todas as franquias pelos atos institucionais. Agora, em 67, houve uma farsa, como se fosse uma Constituição votada livremente no Congresso Nacional, e não foi. Depois veio a trágica emenda constitucional número 1, de 1969. E quando nós fizemos a Constituinte, nós vivíamos sob a égide da emenda número 1, de 1969. Em 1986 foi a eleição, 1987 a instalação, e no meio da Assembleia, quase ao final, já no ano de 88, organizou-se um grupo para acabar com a Constituinte. E o doutor Ulisses Guimarães, isso foi manchete dos jornais, o doutor Ulisses Guimarães disse: eu não presido um hospício, eu não presido um manicômio, eu presido a Assembleia Nacional Constituinte do Brasil. Bom, aquilo foi manchete, e é claro que os camaradas meteram a viola no saco, mas tentaram acabar com a Assembleia que estava em... Assim como a Assembleia de 1823, que seria, foi extinta pelo imperador, que reuniu um grupo de notários e fez a Constituição de 1824. Olha, é preciso olhar melhor a nossa história e saber o seguinte: o Nélio destacou bem a imagem dos poderes, hoje ali atravessando a praça, atravessando o país na sua praça, aquela imagem
do Supremo Tribunal Federal, do Legislativo, do Executivo, de todos os governadores e governadoras do Brasil, do presidente e do vice-presidente da República, demonstra o seguinte: não vai haver golpe. Apenas. Não vai existir. Então, essas pessoas que ontem imaginaram que estavam iniciando, essa é a minha suposição, porque atacar palácio vazio leva a quê? Não vai levar nem de fechamento de Congresso, nem a substituição do ministro Supremo. Então, claro que alguns ali passaram para os outros que aquilo era o começo de algo que teria um efeito dominó e que não pararia ali. Aquilo era o começo. Não é? E hoje ainda eu vi imagens de pessoas recolhidas lá pela Polícia Federal que levantavam as mãos como se estivessem em orações, dizendo: minha bandeira jamais será vermelha, minha bandeira é verde e amarela, esperando ainda que alguma coisa viesse a acontecer. E não acontecerá, porque uma Constituição não tem arma, a Constituição não tem canhões, a Constituição não tem bombardeiro, não tem navios, não tem porta-aviões. A Constituição é respeitada pelos seus princípios. Obrigada, Quando amigo. a nação absorve os seus princípios, aí sim, nós temos uma Constituição e ela é respeitada, será respeitada sempre. Miro, obrigada. E a gente tem esse desafio de falar em 1 hora, né? Então a gente está quase já fechando o tempo. Vou pedir para os colegas falarem realmente 1 minuto para que a gente possa fechar o tempo e poder usar o vídeo e repostar nas nossas redes sociais e levar uma palavra de reflexão sobre o que a gente está passando no prazo estipulado. Então, vou passar a palavra para a Soraya Mendes. Bom, lá pedir para uma professora falar em 1 minuto é quase que uma tarefa impossível de ser cumprida. Então, o que eu tenho a dizer é que eu acredito que nós estamos diante de um desafio histórico que nos coloca a todos e todas como democratas, como defensores e defensoras dos direitos humanos, a disputa na sociedade de uma nova forma de vivência. De toda esta discussão que nós temos ao longo da história a respeito dos diversos processos constituintes pelos quais nós passamos, me parece que ainda precisamos retomar as estruturas fundamentais que fizeram desse país uma sociedade profundamente autoritária. Nós viemos das matrizes escravocratas que trouxeram homens e mulheres negras para este lugar para serem explorados até a exaustão, que se deu a partir da expoliação dos territórios desta terra, que é terra indígena, sim, e que se deu a partir do patriarcado. Se nós não falarmos a respeito de gênero, raça e classe, uma definição melhor, como da professora Marilena Chauí, do que seja esta sociedade profundamente autoritária, eu acredito que nós não vamos conseguir avançar em termos democráticos. E digo eu, não em prol de uma democracia que se acabe em algum momento, mas, pelo contrário, por um processo democrático contínuo de efetiva radicalização dos direitos de todos, todas e todos. Então, encerrando, eu digo que se os atos de ontem serviram para derrubar as estruturas, que são as estruturas físicas que materializam a nossa Constituição, que materializam a nossa democracia, a história da América Latina é uma história de reconstrução da democracia. Se eles derrubam, nós reconstruímos. E eu acredito que esse é o nosso papel a partir de agora. Obrigada, Soraya. Eu vou passar a palavra agora para o Fábio. Pode ligar o microfone, Fábio, para em 1 minuto poder fazer. Ai, desculpa. Olha, então fala. Desculpa. Como eu tive problema de microfone, eu apaguei o outro microfone. Vou passar a palavra para o Fábio, então, para que ele possa dar a sua manifestação e, na sequência, eu passo para o Pedro. Olha, eu vou falar em 1 minuto. O ex-presidente que está lá nos Estados Unidos, pelo que eu entendi, até hospitalizado hoje, ele saiu daqui com visto de chefe de Estado. Ele saiu daqui usando equipamento aéreo da FAB, viajou para lá no dia 30 de dezembro para não passar a faixa presidencial ao presidente Lula, entrou nos Estados Unidos com visto de chefe de Estado,
Eu espero que hoje os Estados Unidos, as autoridades migratórias dos Estados Unidos, as autoridades migratórias reconheçam que ele não tem mais condição legal de permanecer nos Estados Unidos e o mandem de volta para o Brasil para que ele possa ser devidamente processado aqui entre nós. Eu espero que ele não tenha aquele visto B2 de turista que todos nós temos para entrar lá, que o visto dele seja apenas o de chefe de Estado. Esse visto de chefe de Estado não existe mais, porque ele não é mais chefe de Estado já há 9 dias, e que ele seja devidamente deportado pelos Estados Unidos de volta para cá. E aí aqui a Justiça brasileira, o Ministério Público brasileiro saberá cuidar dele. Era isso para encerrar e, pelo visto, usando 1 minuto só como a Carmela prescreveu. Obrigado. Obrigada. Agora eu passo para o Pedro. Pedro, com a palavra. 30 segundos, então. Bem, essa galera que está saindo da frente dos QGs e que frequentou os QGs em algum momento, né? Porque foi bem transitório, esse pessoal, eles não vão voltar para a casinha, literalmente, não. Então, a gente vai ter um cenário em que, por incrível que pareça, ao passo que o governo Lula vai tendo êxito, né, e o bolsonarismo vai perdendo a adesão do que seria o mainstream, digamos assim, a tendência é que a violência nas ruas política aumente, a violência urbana política ela aumente, a partir de grupos soltos, pequenos grupos de briga, ou pessoas usando armas para atacar grupos vulneráveis. Então, é uma coisa que a gente vai ter que lidar, é uma previsão que eu faço, tendo como base, inclusive, não só o que acontece na Suécia, mas o que acontece na Grécia também. Fone aqui de novo, vou passar a palavra agora para o Nélio Giorgini, e se o Aloysio conseguir dar um salve aqui no final, o de 1 minuto, porque não conseguiu entrar antes, senão vou marcar uma outra live para ele falar sobre aspectos da arte, porque ele é um artista plástico, ativista, e que não pôde participar, que deu problema na câmera dele. Com a palavra. Olha, assim, eu acho que a maior preocupação que a gente tem que ter é que, assim, houve um enraizamento desse comportamento que eles colocam esse nome, né, esse adjetivo bolsonarista, que eu me recuso a utilizar isso, porque eu acredito piamente que as pessoas elas já eram ruins, e esse cidadão ele só trouxe a possibilidade dessas pessoas que já eram ruins mostrar a identidade delas serem ruins. E essas pessoas ruins, e assim, inclusive eu tenho na minha família, enfim, eu não sei como o Estado vai lidar com essa psicologia social, dessa ruindade que estava escondida em algum canto. Mas o que mais me assusta, gente, é que nas estruturas de elite educacional, essas pessoas, elas representam uma grande maioria, e mais do que isso, elas se escondem com a educação da elite. Mas, na prática, o que elas fazem, quando elas têm que decidir, quando elas têm que selecionar, é seguir esse caminho. Depois vocês, por curiosidade, busquem os comentários das pessoas nessas instituições, principalmente educacionais de elite, as privadas e as públicas, e vejam as opiniões que estão ali. É assustador. Nós estamos falando de um futuro de um país. E que eu nem vou comentar muito sobre isso, porque assim, eu estou numa agora, e eu estou tendo que lidar com isso na minha sala de aula, com pessoas que são queridas, fofas, como disseram agora, que o Ibanez falou, né? É um evento fofo, né? Hoje um jornalista estava falando, né? Mas essas pessoas fofas, elas estão por aí. E não estão lá na base, não. Estão no cérebro. Estão nas instituições, estão nas forças de segurança, estão no futuro de carreiras que vão decidir. E a gente precisa ter esse cuidado, não de expurgar, porque eu detesto políticas que expurgam, mas de trazer essas pessoas para o lado do bem. Porque eu acho que nós, que trabalhamos com direitos humanos, temos que ter esse poder de trazer essas pessoas para o lado do bem. Nós temos que nos unir para trazer essas pessoas para o lado do bem. Aprender a botar camisa branca, e não envergonhar a gente com os nossos símbolos, porque essas pessoas, se acham que depois que elas aspirarem, forem presas, etc., eu acho que aí é um momento, que, como disse o colega, não é de anistia, etc., mas eu acho que o sistema carcerário, também sabemos nós, que tem que ter um papel educacional. A gente precisa reconstruir uma nação, e tem que ser pela educação, e não pela tortura, e não pelo encarceramento. Eu nunca vou esquecer direitos humanos. Por mais que eu esteja com uma sanha
de punir as pessoas, eu acredito piamente que nós podemos reconstruir pela educação. E eu acredito na prática dos direitos humanos, na alteridade das pessoas e que a gente possa convencer as pessoas. Eu tenho pessoas que me ajudaram muito na minha carreira. Eu não cheguei aqui sozinho. E tem uma delas que me ajudou muito no Tribunal de Justiça, que hoje ela é bolsonarista. Eu digo para ela assim, ai, amiga, você é minha madrinha, deixa eu te dar a mão, para com isso, sai disso. E ela se recusa, mas eu estou fazendo lá meu trabalho de formiguinha, entendeu? E eu acho que a gente tem que fazer isso. Porque senão a gente vai punir as pessoas. E vai ficar feio pra gente também no futuro, entende? Sim. É isso que eu tenho pra dizer. Nélio, obrigada a todas e todos. Soraya, Pedro, Fábio, Miro, vocês são demais. Admiro muito vocês. Obrigada por estar aqui com o Jornal Estado de Direito. Lamento aos que tentaram invadir a nossa live. Pode ter dado algumas tremidas ali na imagem, mas não deu certo, né? Tivemos agora vai chegar a mais de 400 acessos simultâneos aqui, então eu quero agradecer a todos vocês que estão na internet assistindo, compartilhem, comentem, coloquem esse pensamento crítico de que cada um aqui colocou de forma muito sucinta e procurem estimular o diálogo e o espírito democrático, porque não é através da barbárie, de atos anticivilizatórios, que nós vamos fazer uma justiça com as próprias mãos. Isso não existe. A gente vive um Estado das leis, por isso que o Estado democrático de direito, o país é fundado nisso, e eu me sinto muito honrado em contar com você. 59 minutos. Beijo, gente. Até o próximo vídeo.